Meu irmão engravidou minha noiva. Minha família me culpou, então cortei todos eles da minha vida. Desde pequeno, todo mundo na nossa família sabia quem era o queridinho. Ninguém falava disso abertamente, mas era evidente em todos os aspectos da nossa vida. E o favorito definitivamente não era eu. Hoje tenho 32 anos e meu irmão mais novo, o Mike, tem 29. Mas a dinâmica na nossa família nunca mudou. Desde cedo, dava pra perceber como tratavam a gente de forma diferente. Se o Mike quebrava alguma coisa, tipo quando ele destruiu o vaso preferido da nossa mãe, de algum jeito, a culpa caía em mim. Você é o irmão mais velho, diziam. Tinha que ter impedido ele, mas eu nem estava na sala quando o vaso quebrou. Só que isso não importava. O Mike era muito novo para entender as consequências das atitudes dele, então a responsabilidade sempre era minha. Se a gente conquistava algo, a vitória dele sempre parecia maior. Lembro que no 5º ano ganhei uma competição de matemática. Minha mãe só falou parabéns rapidinho e voltou a fazer o jantar. Mas quando o Mike recebeu um certificado de participação num campeonato de futebol, fizeram um jantar comemorativo e chamaram os amigos todos. Você não vai ficar chateado, né? Ela perguntou. O Mike se esforçou tanto, sempre essa desculpa. O Mike era mais novo, o Mike era mais sensível, o Mike tinha mais dificuldade. E eu era o irmão mais velho, eu que tinha que entender. E isso continuou na vida adulta. Quando entrei numa universidade prestigiada com bolsa, meus pais mal reagiram. Nem se deram ao trabalho de visitar meu dormitório ou me ajudar na mudança. Lembro até hoje de arrumar tudo sozinho, pegar o ônibus e sentir aquele gosto amargo na boca. Parecia que nada do que eu fazia importava pra eles. Já quando o Mike entrou numa faculdade comunitária da cidade, foi outra história. Fizeram festa, chamaram todo mundo e ainda deram um carro pra ele. Ele lutou tanto por isso, disse meu pai. Pra mim, ninguém deu carro. Eu ia de bicicleta trabalhar 5 quilômetros por dia e juntei cada centavo para comprar meus livros. O Mike largou a faculdade no 1º semestre e ninguém ficou decepcionado. Não se preocupa, querido, disse minha mãe. Você só precisa de tempo para encontrar seu caminho. Depois disso, começaram a bancar todas as aventuras empreendedoras dele. Abriu uma loja virtual que faliu em 3 meses. Tentou criar um aplicativo, mas nem terminou o projeto. Por fim, começou a vender artigos esportivos. Outro fracasso. Eu só observava, enquanto meus pais despejavam milhares de reais nessas tentativas furadas. Um dia perguntei por que continuavam apoiando ele, e minha mãe só fez um gesto com a mão, como se fosse óbvio. O Mike ainda não se encontrou. Ele tem tanto talento. A gente precisa ajudar ele a descobrir. Mas eu nunca tive esse tipo de apoio. Paguei meus estudos, trabalhava depois das aulas, e quando pedia uma forcinha, ouvia a mesma coisa de sempre. Você é independente. Isso é ótimo pra você. Vai te deixar mais forte. Queria poder dizer que isso não me afetava, mas afetava sim. Por mais que eu me esforçasse, sempre sentia que não era suficiente. Como se nunca fosse bom o bastante. Nem pra eles. Talvez nem pra mais ninguém. Essa diferença de tratamento deixou cicatrizes. Me fez duvidar do meu valor. Me fez questionar se algum dia eu ia conseguir me sentir à altura. E foi aí que a Sarah apareceu na minha vida. A gente se conheceu numa festa de um amigo do Mike. Quase nem fui porque estava exausto do trabalho. Mas o Mike insistiu. Vai lá, relaxa um pouco. Vai ter gente legal. A Sarah chamou minha atenção logo de cara. Tinha um carisma natural que iluminava qualquer ambiente. Estava rindo de alguma história boba, e o riso dela era tão contagiante que me peguei sorrindo junto, sem nem saber o motivo. Começamos a conversar perto da mesa de bebidas. Ela perguntou se eu era amigo do Mike. Sou o irmão mais velho dele, respondi. Ah, interessante, disse ela com um sorrisinho de lado. O Mike nunca mencionou você. Tá se escondendo por quê? A conversa fluiu fácil, mas tinha profundidade. Em algum momento, percebi que tinha compartilhado mais com ela em 1 hora do que com qualquer outra pessoa em meses. A Sarah tinha esse dom de fazer a gente se sentir visto. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que alguém realmente me ouvia. Começamos a namorar, e foi a melhor decisão da minha vida. Com ela, tudo parecia leve e natural. Ela me apoiava, comemorava minhas conquistas, e pela primeira vez me senti valorizado. Não pelo que eu fazia, mas por quem eu era. 1 ano depois, decidimos morar juntos. Foi um passo grande, mas eu tinha certeza de nós dois. Criamos nosso mundinho no AP. Noites vendo série, papos até tarde na cozinha, fazendo planos pro futuro. Foram os melhores anos da minha vida. No nosso 4º aniversário de namoro, decidi dar o próximo passo. Estava juntando dinheiro há meses para comprar um anel. Sabia que ela ia amar. Era uma aliança de platina com um diamante pequeno. Simples, elegante, do jeitinho dela. Aquela noite eu estava um trapo de nervoso quando pedi ela em casamento. Estávamos caminhando no parque onde nos beijamos pela primeira vez, e eu ajoelhei. A Sarah levou as mãos à boca, os olhos cheios de lágrimas. Sim, ela disse, e pela primeira vez na vida, tudo parecia certo. Decidimos não correr com o casamento. Queríamos planejar tudo direitinho, do nosso jeito. Sem dívidas, sem empréstimos, só com o que pudéssemos bancar. Trabalhamos dobrado, cancelamos férias, investimos tudo no nosso sonho de futuro juntos. Quando anunciamos o noivado, achei que minha família ia finalmente se alegrar por mim. Sempre diziam que eu precisava encontrar uma boa mulher, mas a reação deles foi decepcionante. Minha mãe forçou um sorrisinho e disse: "Bom, parabéns, eu acho. Tomara que dê certo."
murmurou meu pai. Boa sorte com isso aí. E o Mike? Ficou num canto com um sorriso estranho no rosto. Não era felicidade, era algo mais predatório, como se tivesse visto uma oportunidade. Depois disso, o Mike começou a se interessar demais pelo meu relacionamento com a Sarah. Sempre arrumava um pretexto para falar com ela, fazia perguntas esquisitas e soltava comentários que me deixavam com a pulga atrás da orelha. Você tem sorte, viu? Ele dizia. Nem todo mundo consegue lidar com alguém tão sério. Ou então, você podia ter encontrado alguém melhor. Mas se tá feliz, né? Fazer o quê? A Sarah ria, dizendo que eram só piadinhas idiotas. E eu tentava não dar bola. Mas cada vez que ele falava alguma coisa, me dava um arrepio na espinha. Na época, achei que o Mike só estava sendo infantil. Mas hoje vejo que aquilo foi o começo de algo muito pior. 4 meses antes do casamento, comecei a notar mudanças na Sarah. Ela já não era mais aquela mulher leve, sorridente, empolgada com o futuro. Estava distante, nervosa, e isso começou a me preocupar. Tudo começou com o celular. Ela passou a mexer mais do que o normal, e sempre que eu entrava no cômodo, ela bloqueava a tela ou escondia. Tá falando tanto com quem assim? Perguntei um dia. Coisas do trabalho, respondeu sem nem olhar pra mim. Eu queria confiar, mas estava difícil. Cada vez que ela chegava tarde, minha desconfiança aumentava. As desculpas dela pareciam mal ensaiadas. Fiquei até mais tarde no escritório, dizia, mas eu sentia o leve cheiro de vinho e de um perfume masculino, que não era nem o dela nem o meu. Tentei me convencer de que era só estresse. A gente estava trabalhando demais para juntar grana pro casamento. Achei que aquilo podia estar afetando ela, mas no fundo, eu sabia que tinha algo errado. Um mês depois de as coisas começarem a mudar, notei outra coisa. A Sarah estava com um brilho diferente. Sorria mais. O apetite mudou. Demorei umas semanas para juntar as peças, mas quando entendi, me bateu como um raio de felicidade. A Sarah estava grávida. É o destino, pensei. Fiquei nas nuvens. Para mim, era um sinal de que nosso futuro estava se encaixando perfeitamente. Não contei para ela que já tinha percebido. Queria esperar o momento dela de me contar. Mas quando ela finalmente sentou ao meu lado numa noite, percebi que vinha bomba. Os olhos cheios de lágrimas, as mãos apertadas com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Preciso te contar uma coisa. Ela começou com a voz tremendo. Meu coração parou. Eu tô grávida, ela disse quase sem voz. E depois de uma pausa que pareceu uma eternidade, ela completou. Mas o bebê não é seu. As palavras me acertaram como um soco no estômago. Eu ouvi, mas não consegui processar. Era como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. Como assim? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. A Sarah começou a falar, a voz embargada pelo choro e pela culpa. Disse que o bebê era do Mike. Só consegui entender pedaços da explicação. Ela falou que tudo começou na festa de noivado. O Mike encurralou a Sarah enquanto eu estava ocupado conversando com os convidados. Disse que ela estava cometendo um erro ao se casar comigo, que eu não a valorizava e que ela merecia mais. Você não dá valor pra mim, ele disse. Ela chorou. Falou que eu nunca entenderia ela como ele entendia. Ele se aproveitou das inseguranças dela, alimentou as dúvidas até que ela acreditasse. Descobri que ele prometeu o mundo a ela. Disse que eu nunca conseguiria dar a atenção, o amor, a vida que ela merecia. Fui uma idiota, ela disse. Não sei por que acreditei nele. Eu não conseguia ouvir mais. Raiva, traição, choque, tudo explodindo dentro de mim. Levantei e falei, arruma suas coisas e vai embora. Ela ficou sentada um tempo tentando dizer algo, mas eu já não escutava mais. Depois que ela saiu, liguei pro Mike. Ele atendeu na hora como se já estivesse esperando. O que você fez? Gritei. No começo, ele tentou minimizar, dizendo que tinha sido um erro de bebedeira, que foi só uma vez e não significou nada. Mas quando eu apertei, o tom dele mudou. Talvez, se você fosse um noivo melhor, isso não teria acontecido. Ele soltou. Senti meu sangue ferver. Peguei as chaves e fui direto pra casa dele, sem pensar no que faria quando chegasse lá. Quando estacionei, vi meus pais já esperando do lado de fora. Minha mãe de braços cruzados, meu pai soltando um suspiro cansado, como se já estivesse esgotado só com a ideia da conversa. A gente precisa conversar, disse minha mãe com aquele tom professoral que usava a vida toda comigo. Nem consegui abrir a boca. Ela já começou o sermão. O Mike contou tudo. Ele não queria que isso acontecesse. A Sarah seduziu ele. Eu congelei. O quê? Consegui balbuciar. Ela seduziu ele, repetiu minha mãe, como se isso explicasse tudo. Ele foi vítima da situação. Vítima? Meu irmão, que destruiu minha vida com plena consciência, agora era a vítima? Isso não é culpa dele, meu pai acrescentou. Você sabe como ele é sensível com essas coisas. Olhei pros dois, sem acreditar no que estava ouvindo. Eles estavam se escutando? Ele é meu irmão, não uma criança. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Gritei. Mas eles já tinham decidido de que lado estavam. Pro meus pais, o Mike era inocente e exigiam que eu o perdoasse. Ele é seu irmão. Família é o que mais importa, disse minha mãe com aquele ar de quem acha que está falando uma verdade absoluta. Você não pode deixar isso destruir nossa família. E aí, ela soltou a frase que me quebrou por dentro. Você precisa apoiar a Sarah e o bebê. Ela tá grávida. É sua responsabilidade ajudar ela nesse momento. Eu quase perdi o fôlego de tanta raiva. Responsabilidade? Quase berrei. Esse filho não é meu! E depois do que eles fizeram, eu não devo nada a ninguém! Minha mãe ficou ofendida, como se eu tivesse dito algo absurdo. Você tá sendo muito duro. Todos nós cometemos erros, disse ela. Você é o irmão mais velho. Tem que dar o exemplo. Apoia eles. Apoiar eles.
Eu fiquei tão chocado com a lógica torta que nem sabia como responder. Nos dias seguintes, eles não me deixavam em paz. Minha mãe mandava mensagens do tipo: estamos esperando você cair na real. O Mike tá arrasado. Ele não quis te